Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos, diretamente dos estúdios da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais um episódio do nosso podcast Pode Chegar para tratar de diversos temas e vocês sabem que a cannabis medicinal tem se tornado o principal tema do nosso mandato ao longo desses últimos anos. E para falar a respeito desse tema, talvez ninguém melhor para nos trazer dados super atualizados a respeito da quantidade de pessoas que fazem uso da cannabis, do potencial que tem, fazendo um paralelo aí com outros países. Eu trouxe aqui um parceiro que é o Thiago Cardoso, ele que é formado em administração pela USP e que junto com a nossa amiga Maria Riscala é fundador da Kaya Mind. Para quem não conhece, a Kaya Mind é uma das principais compiladoras aí de dados a respeito desse tema no Brasil e que serve de referência para muitos artigos, muitas matérias que saem. Com isso, Thiago, um prazer enorme receber você aqui nesse nosso movimento. Você tem acompanhado, a gente já se conhece, você participou de alguns dos nossos movimentos aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer muito você ter aceitado o nosso convite de estar conosco para a gente poder ilustrar mais e, com dados, mostrar para as pessoas tudo aquilo que a gente defende aqui na Assembleia. Pô, Caio, é um prazer estar aqui, é um prazer enorme. Boa tarde, pessoal, boa noite, né? Não sei quando que vocês estão ouvindo o podcast. Realmente é um prazer estar aqui compartilhando essas experiências com você, porque a gente faz os dados, mas vocês que têm a potência e a audiência e a divulgação, né? Então é muito legal somar para a gente tentar fazer o mercado avançar de uma maneira ética, com valores e que seja um norte de democracia, principalmente, do acesso da cannabis medicinal no Brasil. Perfeito, vamos falar aí, vai ter, nesse mês de abril, tem Intercannabis, que a responsabilidade é da Kaya Mind. Vamos falar sobre isso também, para as pessoas poderem conhecer, mas quero que primeiro você possa falar um pouco a respeito de como é que surgiu a ideia de lançar a Kaya Mind, falar um pouco aí da tua trajetória com a Maria, como é que vocês tiveram essa ideia, porque realmente para a gente que trabalha bastante com essa temática, são poucas as informações com qualidade que chegam para a gente, e vocês acabam sendo para a gente aqui uma das principais fontes mesmo de dados. Então, como é que surgiu a ideia de fundar a Kaya Mind? E explica um pouco do que a Kaya Mind faz para as pessoas. Pô, muito legal. A gente costuma dizer que a Kaya ela é filha da pandemia, né? Porque eu e a Maria, que é a minha sócia, a gente inicia a ideia ali no começo de 2020 e o que dá o estalo pra gente efetivamente é olhar, né? Claro, são os avanços que a Anvisa fez principalmente ali em 2019, né? Onde ela solta algumas RDCs que são o início de uma virada de chave um pouco maior aqui no Brasil. Claro que ainda muito aquém do que pode ser, mas a gente identifica que o Brasil tem um potencial muito grande, seja de produção, seja de consumo com relação à cannabis medicinal, e a gente vai olhar benchmarks, né, exemplos de outros lugares do mundo com uma regulamentação um pouco mais avançada, e a gente vê que todos esses lugares, em todos eles, você tem uma ou duas, né, empresas que são as empresas que norteiam efetivamente Perfeito. Esse mercado, porque a ideia é ajudar as empresas e os médicos e os pacientes e o poder público a errar menos. A gente não quer que ninguém acerte mais, a gente quer embasar esse mercado para que esse mercado consiga tomar decisões e consiga promover políticas públicas e consiga fazer efetivamente algo mais democrático de uma maneira consciente, né? Assertiva, né? Assertiva, exatamente. Então, a Kaya, ela começa daí, claro, a gente começa... Que ano que é isso, Thiago? Isso é fim de 2020. Final de 2020. Isso, aí a Kaya, a gente começa a operar efetivamente, aí sim com todos os nossos colaboradores, no início ali de 2021. Claro, com investimento, é uma ideia que a gente teve que buscar fora investidores parceiros, justamente porque a complexidade de se fazer isso ela é muito grande e ela não tem retornos imediatos. Pois é. Né? Porque o mercado, ele... Eu até falei, até assim, nos bastidores, eu falei, mas Thiago, vem cá, cara, vocês fornecem os dados, assim, eu mesmo sou um que com frequência busca os dados de vocês. Onde é que vocês conseguem ter aferir renda, buscar o lucro? E você tá me explicando aí que isso é um processo de médio e longo prazo e não deixa de ser também uma maneira que vocês têm de poder contribuir com toda a sociedade e até como talvez uma questão de busca
vocês acreditam na temática, né? Mais do que buscar ali em si um lucro em cima do que vocês estão fazendo, de compilar dados, de ter informações, vocês também acreditam que a cannabis e todos os seus eixos podem ajudar o Brasil a garantir qualidade de vida para as pessoas, a ser um potencial econômico, né? Eu não tenho dúvida disso. Com certeza, Caio. Até aliado a tudo isso, né, a gente identificar aí no mercado oportunidades e entender que era um mercado a ser explorado para a gente ajudar. Eu e a Maria temos familiares, né, que fizeram uso. Então, por parte da Maria, ela tem uma irmã que tem uma deficiência intelectual, que faz o uso, e a avó. E eu tenho uma mãe que ela é falecida, né? Faleceu em 2020 justamente, e de câncer, e a única coisa que fazia ela, no fim da vida, conseguir dormir, conseguir ficar com, ter um bem-estar um pouco maior, conseguir comer, era um óleo de cannabis ali que na época eu ia para fora pegar e trazia para cá e pedia para amigos parceiros daqui, justamente porque ali em 2020 é engraçado, porque é logo aqui, mas era muito diferente esse mercado, o acesso às empresas e tudo. Então acabou que a gente somou, né, uma oportunidade de mercado com algo que efetivamente a gente viu na prática, nossa família ser afetada de maneira positiva. Né? Sentiu na pele ali esse drama. Você fala de 2020, que parece que é tão perto, mas ao mesmo tempo uma distância de realidade para o atual, e sabe que a nossa proposta de lei, à época, é de 2019 também. Então você vê que tá todo mundo aí nesse bojo de 19, 20, enfim. E aí já então entrando para os números, Thiago, porque também eu já tive algumas informações a respeito da quantidade de pacientes que fazem o uso da cannabis medicinal atualmente aqui no Brasil. Você consegue traduzir para a gente o que é a realidade em relação a esses números? Com certeza. Com certeza, Caio. A gente tem um mercado que ele vai dobrando a cada ano desde 2020. Isso dá pra gente... A gente culmina, né, em um mercado no fim do ano passado. E quando eu digo... Eu tô dizendo mercado aqui, tá? É porque eu tô abrangendo marcas, tô abrangendo pacientes, médicos, todo mundo que faz parte ali de uma maneira ou de outra dessa roda. Associações, claro. Sim. A gente tem 3 principais vias de acesso da cannabis medicinal hoje, né? Você pode ter o acesso... Você precisa ir num médico de qualquer maneira, então não há cannabis medicinal a ser acessada sem um médico estar prescrevendo. Sem uma prescrição. Então isso é a primeira coisa. Mas a partir desse momento, esse médico ele pode prescrever o remédio ou o produto de 3 vias diferentes. A primeira, e talvez a mais antiga, é a via da importação. Então o médico ele vai te prescrever, você precisa do remédio Y. E esse remédio Y você vai ter que entrar em algum marketplace, em algum lugar que vende, e primeiro você vai ter que tirar uma autorização da Anvisa. Com essa autorização na mão, você vai fazer a importação por alguns parceiros deste produto. É uma via que ela é mais demorada, porque você precisa fazer uma importação muito diferente do que se você for na esquina da sua casa e comprar numa farmácia. Mas é uma via que permite com que o paciente tenha acesso a uma variedade muito maior de produtos que existem, porque você pode importar dos Estados Unidos, você pode importar literalmente do mundo inteiro. Então acaba que você tem um acesso a muito mais elementos, formas farmacêuticas, canabinoides, do que, por exemplo, a venda na farmácia. Essa via de importação é a mais popular hoje em dia, então ali no fim do ano passado a gente tinha mais ou menos 220 mil pessoas fazendo uso por essa via, e de lá para cá você tem aí mais ou menos entre 11 e 12 mil novas pessoas por mês adquirindo a autorização da Anvisa e fazendo importação. Então hoje que eu digo em abril, a via de importação está ali ao redor dos 250 mil pessoas, é 250 mil fazendo uso de cannabis medicinal via importação. Aí a gente parte para outra via, que é a via das farmácias, que é uma via que ela tem... Eu vou tentar trazer um ponto positivo e um ponto negativo de cada via. Importante esclarecer que ainda na farmácia continua o médico prescrevendo também. Todos os lugares. Qualquer cenário, imagino que você vai falar das associações também, o médico também está à frente desse processo. É algo que é positivo e negativo do mercado hoje, tá? Porque vamos dizer que o gargalo é o médico. Então não há pessoa no Brasil que consiga adquirir um produto de cannabis medicinal legal
sem passar no médico, ou claro, judicializar para conseguir fazer o autocultivo, né? Você tem algumas vias. Então, a via das farmácias, que ela é uma via com uma barreira de entrada muito maior, porque ela pensando nas empresas, você precisa já ter um estudo clínico para ter um produto vendendo na farmácia, em andamento, né? Então, ela é uma via mais cara, né? Não são todas as empresas que conseguem entrar nas farmácias. E por conta disso... Essa é a 327, né? RDC A RDC 327, que tem uns 30 e poucos produtos hoje disponíveis, aprovados. E mais de 50 em análise, para serem aprovados. Então é bastante coisa, isso vai começar a gargalar o mercado por até um outro viés. Mas nas vias das farmácias a gente tem ao redor de 100 mil pessoas fazendo o uso por essa via, porque é uma via que tem esses 30 e poucos produtos que você trouxe aqui, Caio, eles são similares entre eles. Por quê? Porque a RDC 327 da Anvisa, ela limita muito a forma farmacêutica. Tudo bem que a Anvisa vai revisar esse ano a 327. Perfeito. Mas o texto como ele limita a forma farmacêutica que você pode colocar ali, o número, o mix de canabinoides. Perfeito. Então você tem teor de THC, limite. Perfeito. Então você tem uma série de limitações. Isso faz com que os produtos disponíveis nas farmácias sejam parecidos entre si. Então não vai mudar muito se você pegar o produto 1 ou o produto 30. Vai ser mais ou menos... Inclusive, Thiago, só fazendo um paralelo aqui à lei estadual, a licitação foi lastreada na RDC 327. Portanto, as empresas que participaram do certame estadual, na disputa para que o seu produto tivesse no SUS para ser fornecido, eles tinham que estar cadastrados na RDC 327. Então é importante esclarecer que o produto que será entregue, e conforme o secretário confirmou essa semana para a gente aqui, em maio, é um produto cadastrado na RDC 327 da Anvisa. Muito legal. E aí, vamos em frente, porque então nós falamos de 250 mil que fazem a importação, 100 mil comprando na farmácia. Isso. E aí a gente tem a via das associações, né? Então, parênteses nas associações. Nós não estaríamos falando desse assunto abertamente na LESP hoje, se não fossem as mães, se não fossem as associações lá em 2015 ser pioneiras dessa pauta, né? As pessoas que efetivamente saíam na Folha falando, vou cultivar porque meu filho está doente, é isso que... e acabou. E se não tiver autorização, eu vou fazer mesmo assim, claro. Exatamente, porque né, nem eu nem você temos noção do que é ser uma mãe e ter essa... olhar para um filho e saber o que pode ajudá-lo e que a justiça não deixa, sabe assim? Então é algo totalmente... é uma genuíno, é isso aí, é genuíno. Isso, é o que veio delas mesmo. Bom, dado esse disclaimer que eu sempre gosto de trazer em todos os lugares que eu falo, as associações elas foram essas pioneiras, né? Então elas partem de um lugar até de desorganização pública, né? Porque as associações elas se criam sem dúvida, tentando preencher um gap de legislativo, um vácuo, é verdade. Um vácuo legislativo, né? E isso faz com inerente a isso está o fato delas começarem a fazer as coisas por conta, aprenderem na raça, digamos assim, né? Então elas não têm hoje em dia já tem, eu tô dizendo mais no início ali, um padrão medicina, algo que você faz, uma padronização do óleo ou do cultivo, porque justamente inerente ao lugar que elas partiram, né, está você não conseguir fazer isso, porque se conseguisse fazer isso, você já tinha E sem dúvida também, como você falou, uma falha do Estado, que principalmente para os pais que não têm condição de comprar esses produtos que são mais caros, eles vão buscar em algum local e assim que surgiu, diria que 90% das associações que nós vamos falar a respeito delas também. Mas vamos lá. Então... E por essa via, então, que, de novo, você precisa passar em um médico, né? Você tinha, até o fim do ano passado, as nossas projeções eram de 115 mil pessoas, ou seja, mais do que a via das farmácias. Isso pra gente foi um choque, tá? Quando a gente chegou nessas conclusões. E aí, para isso, tá? A gente tem inúmeras metodologias que compõem a projeção de cada uma dessas frentes. E a das associações, uma dessas vias, é justamente a nossa pesquisa com as próprias associações, os donos das associações. A gente rodou uma pesquisa com elas para fazer o anuário, então é algo que
foi uma cocriação, digamos assim, porque a gente sozinho, né, e ninguém no Brasil, que não as próprias associações, tem capacidade de chancelar quantos pacientes. Então, fazendo uma soma rápida de cabeça, a gente tem entre 430 mil e 500 mil pessoas, ou seja, 500 mil de pessoas hoje fazendo o uso recorrente da cannabis no Brasil, né? Seja com... Número bastante considerável. E, obviamente, você já trouxe aqui no começo, um número que tem dobrado a cada ano. Portanto, nós vamos chegar nos próximos anos e com os avanços, ainda que não sejam do tamanho que nós gostaríamos, mas sem dúvida nós vamos crescer bastante para os próximos anos. E você falou de um gargalo, que eu concordo bastante, especialmente agora na regulamentação da lei estadual aqui. Eu queria falar sobre esse gargalo com você, que são os médicos. Perfeito. Essa prescrição, Thiago, claro que tem médicos super parceiros e a gente conhece vários, eu trago aqui vários deles, mas existem alguns ainda também que têm bastante resistência, falta de conhecimento, talvez, sobre essa temática. Você consegue, pela Kayamide, ter noção de uma média de quantos médicos hoje se dispõem a prescrever esses produtos? Perfeito. Eu acho que essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Porque, pelo menos enquanto esse mercado for controlado, né? Ele depender de uma prescrição. Porque os números que a gente vê e aí falando com empresas parceiras, fazendo pesquisas com os próprios médicos, falando principalmente com a Anvisa, é que na história, digamos assim, entre 30 e 40 mil médicos já fizeram uma prescrição no Brasil. Uma prescrição, pelo menos. Agora, o nosso acompanhamento junto à Anvisa é que regularmente, ou seja, todos os meses, médicos que prescrevem constantemente estão entre 3,5 e 5 mil médicos no Brasil. Tá. A gente tem que lembrar que o Brasil tem 600 mil médicos. Isso que eu ia perguntar, eu não lembrava desse dado. 600 mil, 500 e muito, assim, ou quase seja, 600. 5 mil de 600 mil. 1% quase. Nem 1%. Nem chega a isso. E a gente tem... Porque isso é engraçado, Caio, porque esse é um número que ele se mantém estável pelo menos no último ano. A gente não vê um número crescente do número de médicos. E você, assim, fazendo um paralelo ao número de pacientes, tem poucos médicos para um leque amplo de pacientes. Ainda sobre a pergunta na medicina, existe alguma especialidade que mais prescreve ou uma especialidade que tem mais procura, enfim, a busca por essa prescrição? Muito legal essa pergunta, Caio, porque ainda no Brasil essa prescrição ela é muito concentrada em 3 grandes especialidades. Então, se a gente pensar, por exemplo, tô com a minha colinha aqui, tá, pessoal? Se a gente pegar clínica médica, neurologia e psiquiatria, você tem quase 2/3 das prescrições no Brasil. Caramba. Né? Sendo clínica médica aí ao redor de 30%, 17% e 15%. É que a clínica, você fala do clínico, quase com clínico geral mesmo, então fica um pouco amplo aí, mas psiquiatria e neurologia. E aí, o que é muito peculiar, Caio, é que a 4ª especialidade, e aí, por favor, não é especialidade médica, mas a 4ª especialidade que mais tem prescrito no Brasil, e aí esses dados são de fevereiro, tá? Agora, faz um mês. É odontologia. Odontologia que não tá nem na RDC 327 no texto. E eu aqui também tenho sido cobrado com razão pelos dentistas para que eles possam entrar na lei. Como a nossa lei está muito baseada na Anvisa e tudo mais, eu tenho limitações aqui também para poder avançar um sinal, mas sem dúvida os dentistas que nos acompanham aqui sabem que a gente vai chegar nesse ponto também. A gente tem conversado com muitos dentistas que fazem o uso. Então, nossa deferência aqui a esses valentes profissionais que estão avançando. Você falou disso, né, Caio? Eu acho que esse ano você vai ter talvez até uma facilidade um pouco maior de tratar isso, porque a expectativa é que a Anvisa faça a revisão da 327 esse ano, e eles já falaram em algumas audiências deles que dentistas vão sim ser inclusos no texto da 327. Olha que boa notícia. Dito isso, Thiago, queria trazer um pouco aqui
pro nosso universo SUS, que aí encaixa muito com o que nós estamos falando aqui da nossa lei estadual, que está na véspera aí de poder produzir os seus efeitos mais efetivos. Para protocolar esse projeto de lei, eu fiz uma audiência pública à época e convidei o responsável da farmácia de alto custo. Certo. Para ele poder me dar um panorama real a respeito do como é que estava hoje aqui o Estado, as decisões judiciais que obrigavam o Estado a fornecer. E a resposta dele foi decisiva para eu resolver protocolar, porque ele, naquele momento, quis meio que mostrar para mim que eles dificultavam o acesso judicial para as pessoas. E normalmente são pessoas mais simples, humildes e tal. Então aquilo ele falou, mas não tem lei aqui em São Paulo, deputado. Eu falei, bom, então eu vou protocolar uma lei e vamos ver se vai dar certo ou não. Você tem o número do ano passado, por exemplo, de quanto custou para o Estado de São Paulo as judicializações? Sim. Vou trazer primeiro um panorama Brasil e aí eu falo São Paulo só pra gente claro. Ter a noção da representatividade desse estado aqui no todo, né? No ano passado a gente teve um gasto ali com o SUS e aí, tem alguns estados que mandam isso arredondado, tá? Então o número que eu vou falar aqui não é preciso a vírgula. É de 85 milhões de reais tendo sido gastos em 2023 no SUS, contando todos os estados e a União com cannabis no SUS. São Paulo representando 38 milhões desses 80. Então é quase metade em um único estado. E aí, essa é uma proporção que ela se mantém no número de médicos no Brasil que prescrevem, no número de pacientes no Brasil, no número de... Enfim, você tem São Paulo como representante aí de mais ou menos 50% de tudo que gira no Quase Brasil. 40 milhões, então, São Paulo. Quase 40 milhões em São Paulo. Esse ano a gente já tem aí quase 4. Contando só janeiro e fevereiro, né? Ainda sem março, porque a gente ainda não tá com esses dados fechados. A gente tá em comecinho de abril. Mas esse ano a gente já tem ali 4 milhões mais ou menos. Importante esclarecer, Thiago, que quando a gente fala desses valores aqui que o Estado paga, eu sou advogado e, enfim, tenho uma trajetória também dentro da advocacia, respeito muitos colegas advogados, inclusive muitos deles me ajudam aqui nessa minha tratativa. Legal. Mas o Estado está pagando aqui ainda. Já deve estar incluído nesse teu valor aqui. Não está ainda. Só produto, isso que eu tô falando. Porque quando o advogado ganha uma ação, ele ainda tem honorários advocatícios, que o Estado também acaba sendo obrigado a pagar. Não, nada disso. Sucumbência, que envolve o processo. Ou seja, então esse número pode e deve ir além desses 40 milhões. Então não faz sentido nenhum que a gente não consiga fazer um planejamento de uma compra maior para você pagar menos por um produto, você conseguir tirar essa burocracia, que é o que mais me incomoda, da pessoa ter que buscar a defensoria ou um advogado para poder ter acesso a esse medicamento. Então eu estou muito convicto que o caminho que a gente fez aqui em São Paulo é um caminho exitoso e ele não tem volta. E aí, indo sobre isso, você deve estar acompanhando esse nosso panorama também, como um bom pesquisador, né? A gente está numa fase final, o governador criou um grupo que regulamenta a lei, a gente tem embates bastante duros lá nessa regulamentação. A programação é para que possa iniciar isso em maio com 3 patologias ou condições, né? Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Você tem noção, dá para ter noção, dentro dessas condições, quantas pessoas nesse início de distribuição pelo SUS poderão ser beneficiados? Especificamente essas são doenças mais raras, né? Exatamente. Pensando em termos de volume de pessoas. Eu não tenho a noção de potencial de pessoas, mas o que é importante a gente falar aqui é que há uma estratégia, né? Obviamente, por trás dessas 3 terem sido, e aí claramente que você vai conseguir me falar muito melhor, mas até onde a gente entende são as 3 doenças, talvez condições médicas com um apelo talvez maior para vocês conseguirem brigar por isso, e a partir disso abrir um pouquinho a porteira, e agora a gente vamos tentar incluir as condições médicas com maior
volume de pessoas que, por exemplo, ansiedade, depressão, dor crônica, autismo, insônia, né, autismo, a irmã da Maria, por exemplo. Então, a nossa luta vai ser essa. A nossa luta é essa pergunta. hoje, Thiago. A nossa luta é pela ampliação, cara. Agora, como eu falei, assim, o grupo de trabalho que regulamenta essa lei, ou seja, que decide se entra ou não entra essa ou aquela patologia, condição, ele é bastante conservador na sua ampla maioria. Quando eu falo conservador, leia-se aqui em relação a cannabis. Eu não estou nem entrando na esfera ideológica política, mas sim conservador em relação aos produtos. Perfeito. E aí eles me falam muito ou defendem essa postura deles por evidências robustas a respeito do uso da cannabis nessa ou naquela patologia. Por esse motivo é que essas 3 estão sendo iniciadas, porque, segundo eles, todos os estudos que eu protocolei por várias vezes no grupo de trabalho não foi referendado pela Anvisa, não foi randomizado, não é duplo cego e assim vai. Então, já entrando nesse assunto, você consegue nos ajudar a entender o que já tem de evidência mais robusta sobre essa ou sobre aquela condição? E até, quem sabe, eu utilize isso aqui para poder convencer os colegas que fazem parte do grupo de trabalho? Sim, eu acho que assim, são algumas pontuações com relação a isso, né? Por menos que eu goste de admitir, essas pessoas que têm esse posicionamento mais conservador, elas têm um ponto que hoje a gente se encontra num vácuo, digamos assim, histórico, que lá na frente eu tenho certeza que a gente vai olhar para esse período como o período de parênteses no Brasil, que é o seguinte: se você pega o gráfico do número de pesquisas científicas com relação a cannabis de 1900 até hoje, você vai ver que ali na década de 60, 70, 80 e 90 começa a voltar, mas principalmente nessas décadas você tem um vácuo quase zerado do número de pesquisas, porque foram justamente as décadas da guerra às drogas, né, onde você não se concebia a maconha com um potencial terapêutico, e sim era aquela demonização, né, era aquela coisa que a gente sabe bem como foi. Então, isso fez com que... E essa foi bem na época que outras moléculas, né, a indústria farmacêutica tradicional estava a todo vapor, né, apresentando todas as pesquisas científicas, fazendo todos os estudos. Então a gente culmina hoje em um momento onde as empresas e os pesquisadores, a própria USP, né, todas as faculdades que fazem as pesquisas científicas e que precisam de duplo cego, randomizado, fase 1, 2, 3, 4, isso precisa de tempo, né? Então, e grana, né, Thiagão? Muitos milhões, muitas dezenas de milhões de reais, cara. É isso aí. Então, acaba que a gente está hoje nesse gap, né, nesse vácuo, que essas evidências robustas, elas estão sendo produzidas, mas ainda não ficaram prontas. Então, é muito difícil a gente falar assim, 100% das vezes, porque eu fiz o estudo estatisticamente falando com grupos pequenos, com grupos grandes, com grupos gigantes, com duplo cego, sempre funciona assim esse produto. Vai para todas as pessoas, porque no fim é isso que precisa, né? Se você toma um paracetamol, você sabe o que isso vai fazer no seu corpo, quais efeitos colaterais você pode sentir, tudo padronizado, você ou uma pessoa na China que vão ter os mesmos efeitos. Isso com cannabis ainda não acontece. Até pela complexidade da cannabis. Então vamos lembrar que dentro da flor, né, dentro da planta, existem mais de 120 fitocannabinoides. Cada um com uma propriedade terapêutica específica, e a combinação de quaisquer dois tendo uma terceira... Pode ter um resultado diferente. É literalmente 120 fatorial, ou seja, é basicamente infinito o número de combinações que você consegue fazer a partir disso. Então, estamos nesse momento onde temos algo extremamente complexo nas nossas mãos, com evidências de prática clínica, né, boas, mas não evidências de duplo cego embasadas com robustez, para que você consiga, por exemplo, convencer a ala mais conservadora a fazer alguma coisa. Até para a gente poder ter um argumento em relação a isso, eu tenho defendido, ao menos, que na refratariedade dos medicamentos convencionais, a gente possa utilizar os medicamentos à base de cannabis.
para quem está nos acompanhando, você pega, sei lá, um autista que ele é agressivo, ele é hiperativo, ele não está conseguindo melhorar em relação aos medicamentos mais convencionais que acabam utilizando. Poxa, tá evidente que a cannabis pode servir para aquele caso. Então a gente está tentando também, não um protocolo, vamos dizer assim, geral para o autismo, né? Universal, mas um autismo refratário, às vezes que se automutila ou que é agressivo, e a gente sabe que tem, essa pessoa poderia estar utilizando e talvez não precise ter um leque tão, não vou dizer que robusto, mas tão demorado de evidências, porque a vida dessa pessoa talvez não vá conseguir esperar tanto tempo assim, né, Thiago? É duro de fazer essa fala aqui, mas é uma realidade. Sim. Então, assim como foi disruptivo lá atrás, quando iniciou, a gente precisa também encontrar um caminho, ainda que seja de forma refratária, a permitir que esses medicamentos cheguem para essas pessoas, porque o que me incomoda principalmente é assim, se nós estamos falando de uma família que tem condições de comprar, vai ter um médico, possivelmente, que vai lá prescrever para essa família. O acesso já é legalizado. O acesso já é legalizado, já está ok para essa pessoa. E para a família que está lá na periferia, no fundão, na zona leste aqui da capital, e o que eu falo para essa pessoa? Então, é o que me incomoda e eu sei que é o que também, de alguma forma, te indigna. Super. Passado esse processo, só para contextualizar, a expectativa da secretaria é que a gente possa chegar a 20 mil pessoas com essas 3 patologias. É um dado da secretaria que depois eu vou até pedir para a Caiamar de repente fazer um duplo check a respeito disso, porque eu acho que é legal para a gente poder começar já mostrando sobre isso. E aí, fazendo esse panorama sobre a nossa lei, você tem noção de quantos outros estados brasileiros replicaram ela? Tinham alguns que existiam algumas leis, mas não tinha esse mesmo objetivo final, tinha muitos que falavam sobre pesquisa e tal. Como é que está o panorama do Brasil a respeito disso? Tem aí o 399, que tramita há muito tempo lá no Congresso, com poucas chances, ao meu ver, de avançar. Você conseguiria fazer um panorama legislativo a respeito disso? Sim, eu acho que a primeira coisa a ser falada com relação a isso é para te parabenizar. Não, e eu não estou nem falando isso por nada, porque quando a gente pega, faz o recorte Brasil pré e pós impetração de projeto de lei de vocês de São Paulo, a gente tem uma mudança radical no panorama com que a gente vê de outros estados. Então vou te dar um dado. Hoje no Brasil existem 16 estados com alguma lei já nesse sentido, a grande maioria deles com início posterior ao de São Paulo. Sim. Existem 16 já com alguma aprovação, 9 em tramitação. Pô. E 2 ali que tem algumas... Ceará e mais um que tem algumas pontuações específicas que... Thiago, cá entre nós, 16 mais 9, 25. Com 2, nós estamos falando praticamente do de Brasil todos inteiro. os estados brasileiros. Mas é isso, literalmente isso. Então, acho que somando isso, aos números que a gente já trouxe de relevância do Estado com relação a esse tema, eu acho que dá luz tanto à responsabilidade, até a sua responsabilidade versus só... Putz, você foi eleito por São Paulo, mas na verdade você está fazendo algo para o Brasil. Então isso é algo até muito, muito relevante e que com certeza lá na frente, tenho certeza de que daqui 10, 20 anos a gente vai olhar para isso como para esse ano especificamente, 22, 23 ali, como anos de virada de chave, sabe? Anos onde há um evento histórico acontecendo que a gente vai ter noção do impacto disso só depois. São Paulo é realmente um estado muito decisivo de repercussão nacional, né, Thiago? É claro que tivemos aqui, nós desbravamos esse caminho, mas assim, São Paulo é muito forte. As principais pesquisas estão aqui, as universidades estão aqui, as indústrias principais estão aqui. Então, tudo que acontece aqui, e eu percebo isso, porque tem alguns estados que aprovaram também logo na sequência da nossa aqui, os governadores sancionaram, mas ficam... E como é que está lá em São Paulo a regulamentação?
é muito né? possível que eles vão fazer quase um copia e cola aí do que está sendo feito. Por esse motivo também que eu tenho sido bastante insistente para a gente conseguir produzir algo um pouco mais robusto. Mas fico feliz com a tua fala. A gente já está numa fase de encerramento aqui do nosso bate-papo, mas a gente falou pouco sobre o cânhamo. Eu fiz agora, recentemente, a nossa primeira audiência pública nesse novo ano legislativo. Foi sobre o cânhamo, uma audiência pública muito rica de conhecimento. Pô, gostei bastante. Estamos ainda com uma exposição do cânhamo aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria que você pudesse, claro, de forma breve aqui para a gente poder já concluir, do potencial do cânhamo e como é que você vê se o cânhamo pode ser um caminho para início de cultivo aqui da cannabis no Brasil. Sem dúvida, Caio. Eu acho que assim, a gente tem. A gente pode andar por algumas vias, né? Mas pensando com relação ao cânhamo, a gente consegue andar com essa via totalmente paralelo à via do medicinal. E por que eu digo isso, né? Vou trazer aqui o exemplo da China. A China é a maior produtora de cânhamo do mundo, né? Você não é... Uso medicinal lá não tá ok, uso adulto lá não tá ok. E eles produzem cânhamo aos montes. E aí, por quê? Porque, não sei se todo mundo sabe aqui, mas as usabilidades do cânhamo como biomassa, elas são basicamente infinitas. Então, joguem aí, por favor, Harley Davidson, a nova moto da Harley Davidson elétrica, que foi feita com partes de cânhamo. A Harley, a motoca mesmo? A moto. Que legal. A BMW tem carros que a parte do carro é feita de cânhamo. Você pode fazer roupa tecidos, demais, isolante de ar-condicionado. Construção civil, né? Construção civil. Então, quando eu digo que as duas coisas podem andar no paralelo, é porque você tem, ao redor do mundo, muitos exemplos disso acontecendo na prática. Então, a Lituânia é uma das maiores produtoras de cânhamo do mundo. Tá. E justamente para exportar. Bangladesh, por exemplo, é um dos maiores produtores de cânhamo do mundo. O Brasil importa cânhamo. Essa que é a grande verdade. Então, é uma indústria altamente lucrativa, altamente benéfica para o meio ambiente, porque ela devolve... regenera o solo, então você consegue fazer um plantio ali rotativo, você tem basicamente só benefícios. E aí, claro, o como vai ser esse plantio, ele depende da finalidade do plantio. Então você pode plantar cânhamo para extração de óleo de CBD, você pode. Mas o tipo de plantio ele é totalmente diferente do que se você plantar cânhamo para extrair o fio da biomassa. Por quê? Porque você precisa só mudas feminizadas, você precisa de um espaço entre elas, é bem mais caro o cultivo. Enquanto a outra é literalmente, com perdão do meu francês, tacar um monte de semente no chão e deixar isso subir o máximo possível para arrancar. E porque você quer a biomassa disso para fazer combustível, tecido, concreto, outras coisas que não tem nada a ver com o uso das substâncias. E que a gente tem que lembrar que o agronegócio do Brasil é o mais desenvolvido do mundo. Pois é. Ele é responsável por 1/4 do PIB do Brasil. Né? Isso é... Nós temos área, tudo. Solo, clima. Não precisa desmatar para isso. Então, você acaba tendo um agro com um potencial altamente lucrativo, com um produto altamente lucrativo. E quando eu digo altamente lucrativo, assim, poderia substituir o eucalipto para celulose, poderia substituir, enfim, você vai poder... Uma infinidade aí, infinidade. cara. Se você faz proteína da semente de cânhamo, ela tem muito mais proteína, por exemplo, do que whey protein, do que proteína de ervilha. Então, olha quantos pilares e mercados a gente já falou aqui, não tem nada a ver com o consumo adulto, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver nem Até com porque óleo. aí, esclarecendo, o cânhamo, me corrija se eu estiver errado, tem baixíssimo teor do THC, que é vamos dizer, o canabinoide que tem a questão psicoativa, que é o que gera mais preconceito, dúvida em relação às pessoas, né? É o que a gente tende a falar, que o cânhamo, pra gente concluir essa parte... O cânhamo para o plantio de cannabis normal, que a gente tende a fazer o paralelo um chihuahua e um doberman. Ambos são cachorros. Então, o cânhamo com essa finalidade e o plantio de cannabis, ambos são a mesma planta, só que com características muito diferentes. Então, em uma você vai crescer para extrair essas características da biomassa e etc. E a outra, efetivamente, eventualmente para o uso adulto, mas principalmente para extração de óleo para cannabis medicinal. Exatamente. Perfeito.
Tiagão, já encerrando aqui, a gente falou no começo que a gente tem Intercannabis esse mês e queria que você... Primeiro agradecer, porque você me convidou também, vou ter uma mesa lá de bate-papo com a nossa parceira Maísa Diniz, que a gente já falou bastante. Vamos atualizar para a gente poder estar bastante conectado. Estou lançando aqui um convite aos pré-candidatos a vereadores do Brasil todo que queiram se interessar sobre o tema e tal, para a gente poder auxiliá-los nesse processo, tanto de pré-campanha, de campanha e depois, eventualmente, nos mandatos. E a Maísa faz um trabalho bem legal com relação a isso, então nós vamos tricotar bem lá nessa mesa. Agradecer o convite, mas queria que você pudesse explicar um pouco do que é Intercannabis e, obviamente, já deixar o convite para a galera poder participar. Legal. Intercannabis é um evento que vai acontecer ali no 4/20, né? Então, dia 20 de abril. E, na verdade, ela tem como objetivo ser essa agregadora de pautas relevantes do cenário para fomentar o cenário mesmo. Então, nos últimos anos, a gente teve visto muitos eventos surgindo, cada um com um foco mais específico, né? Então, você tem... Por exemplo, a Expo Cannabis do ano passado, que foi... Fui lá também, Você foi, gigante, gigante, 25 mil pessoas. Aí são esperadas 40 mil esse ano. Você tem, por exemplo, a Medical Fair, que é focada bem aí sim no público medicinal. E você tem alguns eventos que eles optam por fazer um olhar um pouco mais amplo da cannabis, assim. Então, vão tratar do uso adulto, vão tratar do uso medicinal, vão trazer pessoas relevantes como você, como a Maísa, para justamente debater isso em um nível alto de pensamento e de debate, para justamente a gente, tanto quem vai quanto quem está lá, conseguir extrair algo de lá, né? Não é só, putz, estou indo em um evento, legal, vou passear. Não. Eu vou lá e vou ter as principais... Gerar conhecimento, isso, né? algumas das principais cabeças líderes do mercado da cannabis no Brasil hoje. Você aqui é um exemplo claro. Obrigado, mas é isso, para que a gente consiga transmitir conhecimento. A gente ainda está nessa fase do mercado que a gente precisa democratizar o conhecimento. Então, esses eventos, eles têm... E a Intercannabis é um exemplo claro disso, que traz essa qualificação do seu público e de quem está lá fazendo as palestras de uma maneira muito, muito forte, assim. Então, para quem quiser ter detalhes da Intercannabis, o Instagram da Kaya Mind deverá publicar horários de cada uma das palestras. Então, @KayaMind, é isso? @Kaya.mind. Kaya.mind vai estar aí também para vocês poderem acessar. Tiago, com isso a gente chega ao fim aqui do nosso bate-papo, cara. Queria muito te agradecer pela gentileza de participar com a gente aqui. Nosso parceiro de pauta. Parabéns pela luta de vocês aí de democratizar as informações. E eu falo enquanto um legislador estadual aqui por parte de São Paulo, eu preciso muito de vocês para poder avançar nessa temática, cara. Você não sabe o quanto pra gente é importante ter um carimbo de um órgão com respeitabilidade, que goza de confiança das pessoas, que inclusive a imprensa mais tradicional utiliza vocês para poder, né, anunciar as informações sobre o tema. Então, o meu agradecimento aqui pelo aceite, mas principalmente pela tua jornada aí nesse tema, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço aí a oportunidade de falar e de transmitir isso. Acho que é um papo sempre muito rico, Caio. E nos deixar a Kaya Mind à disposição aí. Quem não conhecer pode entrar lá. O objetivo é democratizar o conhecimento, né? Então, para a gente fazer isso com legisladores e conseguir fornecer o que a gente faz de maneira consistente e coerente, para que vocês consigam tomar decisões que vão mudar efetivamente a vida da sociedade brasileira, pra gente é uma honra. Então, obrigado também aí pelo convite e espero que a gente continue se falando. Valeu, Tiagão. Com isso a gente encerra aqui esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter sequência aqui. O Pode Chegar tem vários convidados especiais e hoje ouvi o Thiago da Kaya Mind, que trouxe um universo de informações muito ricas pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Valeu.